Imagine acordar em uma maca de hospital sem saber como chegou lá, com médicos sussurrando sobre veneno no seu sangue. Agora imagine descobrir que quem estava te envenenando há meses era a pessoa em quem você mais confiava no mundo. Esta é a história mais chocante de traição que já ouvi em 15 anos criando conteúdo, e garanto que o final vai deixar vocês de queixo caído. Antes de começar, me conta nos comentários de onde vocês estão ouvindo essa história. Se estão em casa, no trabalho ou naquele trânsito brasileiro que só a gente conhece. Preparem o coração, porque hoje vocês vão descobrir como um homem trabalhador descobriu que sua vida era uma mentira construída pela própria esposa. E a vingança que ele planejou foi tão perfeita que deixou uma cidade inteira falando. Rodrigo sempre foi daqueles homens que acordam às 5 da manhã sem precisar de despertador. Aos 38 anos, trabalhava como técnico em uma empresa de telecomunicações há mais de 15 anos e nunca havia faltado um dia sequer. Casado com Marina há 12 anos, ele se orgulhava de ser o tipo de marido que chegava em casa todo dia no mesmo horário, trazia o salário completo para casa e nunca deu motivo para desconfiança. Quantos homens aqui podem dizer que são assim com suas famílias? Deixem nos comentários. Naquela terça-feira de março, Rodrigo acordou se sentindo estranho. Não era a primeira vez nas últimas semanas. Uma tontura persistente, cansaço que parecia nunca passar e uma sensação no estômago que ele não conseguia explicar. Marina, como sempre, estava na cozinha preparando o café da manhã dele, sorrindo com aquela gentileza que o conquistou anos atrás. "Amor, você não está bem. Talvez devesse ir ao médico", ela disse, passando a mão na testa dele com carinho genuíno. Rodrigo apenas balançou a cabeça e tomou o café que ela havia preparado, como fazia todas as manhãs. O que aconteceu 3 horas depois no trabalho mudou sua vida para sempre. Rodrigo estava consertando um equipamento quando sentiu o mundo girar ao seu redor. A última coisa que lembrava era de tentar se apoiar na bancada e escutar os gritos desesperados dos colegas chamando a ambulância. Acordou 12 horas mais tarde no hospital municipal, com tubos conectados ao braço e uma enfermeira verificando seus sinais vitais. Sua primeira preocupação foi Marina. Onde ela estava? Por que não estava ali ao lado da cama? Dr. Henrique, o médico responsável, entrou no quarto com uma expressão que Rodrigo jamais esqueceria. "Senhor Rodrigo, precisamos conversar sobre algo muito sério. Os exames de sangue mostraram a presença de uma substância que não deveria estar no seu organismo." O coração de Rodrigo acelerou. "Que tipo de substância, doutor?" A resposta deixou suas mãos tremendo. Traces de arsênico, administrados em pequenas doses durante um período prolongado. "Alguém estava envenenando você lentamente. Vocês já sentiram o chão fugir completamente debaixo dos pés?" Rodrigo ficou em silêncio por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Envenenamento? Como assim? Quem faria uma coisa dessas? O médico explicou que o arsênico em pequenas doses causa exatamente os sintomas que ele vinha sentindo: cansaço, tontura, problemas digestivos, fraqueza progressiva. Administrado regularmente, poderia causar danos permanentes aos órgãos ou até mesmo a morte. Foi nesse momento que Marina apareceu na porta do quarto. Rodrigo nunca havia prestado atenção, mas algo no jeito como ela olhou para o médico antes de olhar para ele despertou uma suspeita que jamais havia sentido antes. "Amor, como você está?" Estava tão preocupada, ela disse, correndo para abraçá-lo. Mas havia algo diferente naquele abraço. Será que era paranoia sua ou Marina realmente parecia mais aliviada que preocupada? Durante a conversa com o médico, Marina fez perguntas estranhas. Perguntas específicas sobre quanto tempo o arsênico ficava no organismo, sobre como era detectado, sobre se deixava traces permanentes. Rodrigo achou estranho uma esposa preocupada querer saber detalhes técnicos em vez de focar na recuperação do marido. Quando o médico saiu, ela imediatamente mudou de assunto. "Vamos para casa logo, você vai ficar bem. Eu vou cuidar de você." Naquela noite, deitado na cama de hospital, Rodrigo começou a repassar os últimos meses na cabeça. Marina sempre preparava suas refeições. Marina sempre insistia para ele tomar vitaminas que ela comprava na farmácia.
Marina sempre servia o café da manhã e o jantar pessoalmente, com aquele carinho especial que ele sempre interpretou como amor devotado. Pela primeira vez em 12 anos de casamento, Rodrigo se perguntou se conhecia realmente a mulher com quem dividia a cama. A dúvida que plantou naquela noite cresceria até se tornar uma obsessão. E o que Rodrigo descobriria nos próximos dias sobre Marina e suas verdadeiras intenções destruiria não apenas seu casamento, mas sua fé na humanidade. Vocês acham que uma pessoa é capaz de envenenar alguém que ama por meses a fio? O que descobrimos sobre as verdadeiras motivações de Marina no próximo capítulo vai chocar até os mais desconfiados. Rodrigo chegou em casa na quinta-feira seguinte com alta médica, mas carregando uma suspeita que crescia como câncer na alma. Marina o recebeu com aquele mesmo sorriso caloroso de sempre, preparou um chá de camomila e insistiu para ele descansar. Amor, você precisa se cuidar melhor. Vou fazer uma sopa especial para você recuperar as forças. A gentileza dela deveria tranquilizá-lo, mas cada gesto carinhoso agora parecia calculado, ensaiado. Vocês já sentiram essa paranoia corrosiva quando começam a duvidar de alguém? Quando cada palavra parece ter um significado oculto? Durante o almoço, Rodrigo fingiu beber a sopa, mas discretamente despejou metade no vaso da samambaia quando Marina foi ao banheiro. Era um teste infantil, ele sabia, mas precisava de alguma certeza. 3 dias depois, a planta estava morta. O coração dele disparou quando viu as folhas amareladas, murchas, exatamente como ele se sentia nas últimas semanas. Pode ser coincidência, tentou se convencer, mas no fundo sabia que as coincidências eram demais para ignorar. Na sexta-feira, Marina saiu para comprar remédios na farmácia, algo que ela fazia semanalmente desde que voltara do hospital. Rodrigo aproveitou para vasculhar a casa pela primeira vez em 12 anos de casamento. No quarto deles, encontrou uma pequena agenda escondida dentro de um livro de receitas que Marina nunca usava. As páginas continham anotações estranhas, datas, horários, quantidades marcadas com códigos que ele não conseguia decifrar. Algumas anotações coincidiam exatamente com os dias em que ele se sentira mais mal. O que mais perturbou Rodrigo foi descobrir um segundo celular de Marina, escondido dentro de uma caixa de sapatos no guarda-roupa. Um aparelho que ele nunca havia visto, com a tela protegida por senha. Quantos segredos uma pessoa pode esconder do próprio marido? Ele fotografou o aparelho e voltou a colocar exatamente no mesmo lugar, mas agora tinha certeza absoluta. Marina estava mentindo sobre alguma coisa grande. A questão não era mais se ela estava escondendo algo, mas o que exatamente ela planejava. Quando Marina voltou da farmácia, Rodrigo fingiu estar dormindo no sofá. Ela passou pela sala, foi direto ao quarto e ficou alguns minutos lá dentro. Quando desceu, trazia na mão um frasco pequeno que ele não conseguiu identificar de longe. Amor, trouxe suas vitaminas. O médico disse que você precisa se fortalecer depois do susto. Rodrigo pegou o frasco, agradeceu e guardou no bolso, prometendo tomar depois. Mas a cor amarelada das cápsulas era diferente das vitaminas que ela comprava antes. Naquela noite, depois que Marina adormeceu, Rodrigo levou uma das cápsulas para a cozinha e a abriu cuidadosamente. O pó branco lá dentro não parecia vitamina. Tinha um cheiro metálico, estranho, que fez seu estômago revirar. Ele guardou uma amostra num saco plástico pequeno e escondeu no fundo de sua caixa de ferramentas no porão. Se suas suspeitas estivessem certas, aquela evidência seria fundamental. Homens, vocês fariam a mesma coisa descobrindo algo assim? Comenta aí como reagiriam. O comportamento de Marina também mudou depois que ele voltou do hospital. Ela estava mais atenta, mais presente, mas havia algo artificial naquela dedicação. Durante as refeições, Marina insistia para ele comer tudo. Chegava perto para ter certeza de que ele engolia cada colherada. Quando ele dizia estar sem apetite, ela ficava visivelmente irritada, embora tentasse disfarçar. Você precisa se alimentar, Rodrigo. Como vai ficar forte se não come? A preocupação dela parecia genuína, mas havia uma urgência estranha, quase desesperada. No sábado, Rodrigo decidiu fazer outro teste. Disse para Marina que ia visitar a mãe e ficaria lá até tarde.
Em vez disso, estacionou o carro 2 ruas de casa e voltou caminhando, entrando pela porta dos fundos, usando a chave reserva. A casa estava em silêncio, mas ele ouviu Marina falando ao telefone no quarto. A voz dela estava diferente, mais baixa, íntima. Rodrigo subiu as escadas em silêncio e conseguiu escutar pedaços da conversa que fizeram seu sangue gelar. Está funcionando perfeitamente. Ele não suspeita de nada ainda. Mais algumas semanas e vai estar fraco demais para reagir. Marina falava com alguém sobre ele como se fosse um experimento, um problema a ser resolvido. A frieza na voz da mulher que ele amava era aterrorizante. Quando ela disse mais algumas semanas, Rodrigo entendeu que estava correndo contra o tempo. Seja lá qual fosse o plano de Marina, ele precisava descobrir rapidamente, antes que fosse tarde demais. Rodrigo desceu as escadas e saiu de casa da mesma forma silenciosa que havia entrado. Dirigiu sem rumo por 2 horas, tentando processar o que acabara de descobrir. A mulher com quem dormia há 12 anos, que beijava todo dia antes de sair para trabalhar, que dizia amá-lo mais que tudo na vida, estava sistematicamente o envenenando e planejando algo ainda pior. Por quê? O que ela ganharia com isso? E mais importante, quem era a pessoa do outro lado da linha, o cúmplice que a ajudava a destruir a vida dele? Quando voltou para casa naquela noite, Marina o recebeu com a mesma normalidade de sempre. Perguntou como estava a mãe dele, serviu o jantar com carinho, massageou seus ombros enquanto assistiam televisão. Rodrigo respondeu a tudo automaticamente, mas por dentro estava aterrorizado. Como uma pessoa consegue fingir amor enquanto planeja a destruição de quem diz amar? Quantos casais aqui já passaram por essa descoberta devastadora de que tudo era mentira? A resposta para essas perguntas estava mais próxima do que Rodrigo imaginava, e quando ele finalmente descobrisse toda a verdade, sua vida mudaria para sempre. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo decidiu que precisava de ajuda profissional. Levou a amostra do pó das cápsulas para um laboratório particular, longe do hospital onde foi atendido. O resultado chegou por e-mail na quarta-feira. Arsênico puro, concentração suficiente para causar intoxicação lenta e progressiva. Sentado no carro lendo o laudo, Rodrigo sentiu um frio na espinha que nunca havia experimentado. Não era paranoia. Marina estava realmente tentando matá-lo. Agora que tinha certeza, Rodrigo começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Marina sempre insistia para ele tomar as refeições em horários específicos. Quando ele chegava atrasado do trabalho, ela ficava visivelmente irritada, mesmo fingindo compreensão. Durante os fins de semana, ela preparava sucos especiais que dizia serem energéticos, mas que sempre deixavam Rodrigo sonolento. Quantos homens aqui já ignoraram sinais óbvios porque confiavam cegamente? Deixem nos comentários se já passaram por situação parecida. O comportamento sexual de Marina também mudara drasticamente nos últimos meses. Ela, que antes era carinhosa e presente, agora evitava qualquer intimidade. Sempre tinha dor de cabeça, cansaço ou simplesmente não estava com vontade. Rodrigo inicialmente atribuiu a rotina do casamento, mas agora percebia que era calculado. Marina não queria proximidade física porque isso dificultaria seus planos. Ela precisava manter distância emocional para conseguir continuar envenenando o próprio marido. Na quinta-feira, Rodrigo fingiu ir trabalhar, mas voltou para casa 1 hora depois. Marina não estava. O carro dela não estava na garagem, mas ela havia dito que ficaria em casa o dia todo organizando os armários. Rodrigo aproveitou para procurar mais evidências. No computador dela, encontrou um histórico de pesquisas que fez seu sangue gelar. Como administrar arsênico sem ser detectado, sintomas de envenenamento lento, quanto tempo leva para uma pessoa morrer intoxicada. As pesquisas datavam de 6 meses atrás, mas a descoberta mais devastadora estava na conta bancária conjunta do casal. Marina havia feito transferências mensais de $2.500 para uma conta que Rodrigo não conhecia. Sempre no mesmo dia, sempre o mesmo valor, sempre com a descrição pagamento serviços. Nos últimos 8 meses, ela havia transferido mais de 20 mil. Dinheiro que saía do salário suado de Rodrigo
para pagar alguém. Mas pagar pelo quê? E para quem? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Rodrigo anotou o número da conta beneficiária e decidiu investigar. Através de um amigo que trabalhava no banco, descobriu que a conta pertencia a Marcelo Santos, advogado especializado em inventários e testamentos. O coração de Rodrigo parou por alguns segundos quando compreendeu o quadro completo. Marina não estava apenas tentando matá-lo. Ela estava pagando um advogado para facilitar o processo de herança depois que ele morresse. O plano era perfeito. Envenenamento lento, parecendo morte natural, herança garantida, vida nova com o dinheiro do marido morto. Rodrigo passou o fim de semana fingindo normalidade, mas por dentro fervia de raiva. Marina continuava com a mesma rotina, preparando as refeições envenenadas, oferecendo as cápsulas mortais, dormindo ao lado dele como se nada estivesse acontecendo. Como uma pessoa consegue ter essa frieza? Você conseguiria dormir ao lado de alguém que está tentando matar? A capacidade humana para o mal às vezes não tem limites, e Rodrigo estava descobrindo isso da pior forma possível. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo instalou um aplicativo de gravação no celular e deixou o aparelho escondido na cozinha antes de sair para o trabalho. Se Marina recebesse ou fizesse ligações durante o dia, ele teria acesso às conversas. O que descobriu naquela tarde foi ainda pior do que imaginava. Marina não estava trabalhando sozinha. Havia alguém orientando cada passo, calculando cada dose, planejando cada detalhe. A primeira conversa gravada foi com uma voz masculina que Rodrigo reconheceu imediatamente. Marcelo, o advogado que recebia os 2.500 mensais. A intimidade entre os dois era óbvia, mas não era apenas profissional ou romântica. Era criminal. Marcelo instruía Marina sobre como acelerar o processo sem levantar suspeitas. Precisa aumentar a dose gradualmente. Mais 2 semanas e ele estará fraco demais para qualquer reação. Você tem certeza que o testamento está pronto? Marina respondia com uma frieza aterrorizante. Tudo está encaminhado. Ele não desconfia de nada. Mas a segunda conversa revelou uma traição ainda mais profunda. Marina falava com uma mulher, e pela familiaridade na voz, parecia ser alguém muito próximo. A mulher a tranquilizava. Você está fazendo a coisa certa, filha. Ele nunca foi bom o suficiente para você. Era a sogra de Rodrigo. Sua própria mãe estava envolvida no plano para assassiná-lo. A mulher que ele visitava todo domingo, que cozinhava para ele, que o chamava de meu filho querido, estava conspirando para sua morte. Rodrigo precisou parar o carro na beira da estrada quando ouviu essa conversa. A traição de Marina já era devastadora, mas descobrir que a própria família política estava envolvida foi um golpe que quase o destruiu. Durante 12 anos, ele tratou a sogra como mãe, levava presente no Dia das Mães, ajudava financeiramente quando ela precisava, considerava-a parte da família. E ela, junto com a filha, planejava sua morte como se estivessem organizando uma festa de aniversário. A terceira conversa foi a mais chocante de todas. Marina falava com alguém que ela chamava de amor. Não era Marcelo, era outro homem. Um amante que estava esperando Rodrigo morrer para assumir o relacionamento publicamente. Quando você vai se livrar dele de vez? Perguntava o homem. Marina respondia, calma, meu amor, mais algumas semanas e seremos livres. Vamos ter a casa, o dinheiro e ninguém vai suspeitar de nada. Rodrigo descobriu que não era apenas uma tentativa de assassinato, mas também uma traição amorosa. Marina queria eliminá-lo para ficar com outro homem e ainda herdar todos os bens. Agora Rodrigo conhecia todos os envolvidos na conspiração. Marina, o advogado Marcelo, a sogra e o amante misterioso. 4 pessoas planejando sua morte enquanto ele trabalhava honestamente para sustentar a casa. 4 pessoas que fingiam se importar com ele, enquanto calculavam quanto tempo levaria para matá-lo. A dor da traição era insuportável, mas algo novo estava nascendo dentro de Rodrigo. A sede de vingança. Se eles queriam brincar de assassinato, ele mostraria como um homem de verdade reage quando é subestimado. O que Rodrigo planejou nos dias seguintes seria tão calculado e devastador
que deixaria todos os traidores implorando por misericórdia. Mas antes de executar sua vingança, ele precisava descobrir a identidade do amante misterioso. E quando soubesse quem era, a humilhação seria completa e pública. Vocês acham que Marina e os cúmplices dela mereciam o que estava por vir? A resposta para essa pergunta chegará em breve, e garanto que vocês vão aplaudir a inteligência deste homem traído. Para descobrir a identidade do amante misterioso, Rodrigo precisava ser mais estratégico. Instalou um GPS tracker no carro de Marina e começou a monitorar todos os movimentos dela. Na quinta-feira seguinte, quando ela saiu para fazer as compras habituais, Rodrigo acompanhou o trajeto pelo aplicativo no celular. Em vez da farmácia ou do supermercado, Marina foi direto para um condomínio residencial na zona sul da cidade. Ficou lá por 3 horas. Rodrigo dirigiu até o local e estacionou do outro lado da rua. O condomínio era de classe média alta, com apartamentos caros que ele jamais poderia pagar com seu salário. Marina saiu do prédio acompanhada de um homem que Rodrigo reconheceu imediatamente. Era Bruno, seu melhor amigo desde a adolescência, o padrinho do casamento deles, o homem que ele considerava um irmão. A dor da traição atingiu um nível que Rodrigo nem sabia que existia. Você já descobriu que seu melhor amigo estava te apunhalando pelas costas? Comenta se já passou por uma decepção assim devastadora. Bruno não era apenas o amante de Marina. Era o arquiteto de todo o plano. Durante o almoço no restaurante onde se encontraram, Rodrigo conseguiu se aproximar o suficiente para escutar pedaços da conversa. Bruno falava sobre apartamentos à venda, investimentos que fariam quando Rodrigo morresse, viagens que planejariam com o dinheiro da herança. Marina ria e segurava a mão dele com a intimidade de quem estava apaixonada. Eles não estavam apenas planejando um assassinato, estavam planejando uma vida inteira juntos sobre o cadáver do melhor amigo. Rodrigo lembrou de quantas vezes Bruno havia jantado em sua casa, quantas vezes Marina preparara comida especial para o amigo querido do marido. Lembrou dos domingos assistindo futebol juntos, das cervejas compartilhadas, dos conselhos que Bruno dava sobre relacionamento. Tudo era mentira. Enquanto fingia ser seu melhor amigo, Bruno estava seduzindo sua esposa e planejando sua morte. A hipocrisia era tão absurda que chegava a ser cômica, se não fosse trágica. Naquela noite, Rodrigo fingiu estar passando mal e pediu para Marina chamar Bruno. Quero falar com meu melhor amigo, talvez ele me anime um pouco. Marina hesitou, mas acabou ligando. Bruno chegou em meia hora, carregando uma expressão de preocupação que agora Rodrigo sabia ser completamente falsa. Como você está, meu irmão? Perguntou Bruno, colocando a mão no ombro de Rodrigo. O toque do traidor fez Rodrigo sentir náusea, mas ele controlou a reação. Precisa cuidar da saúde, cara. Sua esposa precisa de você forte e saudável. Durante 2 horas, Rodrigo ouviu Bruno falar sobre a importância da família, sobre como um homem precisa valorizar a esposa, sobre como ele tinha sorte de ter encontrado uma mulher como Marina. Cada palavra era uma punhalada. Cada conselho era uma gargalhada na cara do homem que eles planejavam matar. Bruno até sugeriu que Rodrigo fizesse um testamento, por precaução. Nunca se sabe o que pode acontecer, né? A vida é imprevisível. Homens, vocês conseguem imaginar o nível de cinismo? Compartilha se conhece alguém capaz dessa maldade. Depois que Bruno foi embora, Marina serviu o jantar como sempre, ofereceu as cápsulas envenenadas como sempre, beijou Rodrigo na testa como sempre. Mas agora ele sabia que cada gesto carinhoso era calculado para manter a farsa. Marina não sentia culpa nenhuma. Para ela, Rodrigo era apenas um obstáculo a ser removido, um problema a ser resolvido. A frieza com que ela conseguia fingir amor enquanto administrava veneno era aterrorizante. Como alguém pode ser tão frio e calculista? Rodrigo passou a madrugada inteira planejando sua vingança. Não seria apenas uma exposição simples. Seria uma humilhação pública tão devastadora que Marina, Bruno, o advogado Marcelo e a sogra jamais conseguiriam se recuperar. Ele organizaria um evento, onde todos os envolvidos estariam presentes, reuniria provas irrefutáveis e exporia a conspiração na frente de toda a comunidade. Seria uma lição que a cidade inteira lembraria para sempre. A primeira fase do plano de Rodrigo
começou na sexta-feira. Ele ligou para Marina fingindo estar se sentindo muito mal e pediu para ela organizar um almoço familiar no domingo. Quero reunir as pessoas que mais amo enquanto ainda tenho forças. Marina ficou visivelmente animada com a ideia, pensando que o marido estava finalmente sucumbindo ao veneno. Ela ligou imediatamente para a mãe, para Bruno, e até sugeriu convidar o advogado Marcelo, que, segundo ela, era um grande amigo da família. Rodrigo sabia que este seria o último domingo da farsa. No próximo domingo, todos os traidores estariam reunidos na mesma mesa e ele revelaria cada detalhe da conspiração. A vingança seria servida como sobremesa e seria doce como o mel e amarga como o veneno que tentaram usar contra ele. Vocês estão ansiosos para saber como foi essa reunião? O que vocês acham que Marina e os cúmplices sentiram quando perceberam que o jogo havia virado? A resposta vem no próximo capítulo, e garanto que vocês vão aplaudir de pé quando virem como este homem recuperou sua dignidade. O sábado foi o dia mais longo da vida de Rodrigo. Ele precisava organizar todos os detalhes da vingança sem despertar suspeitas. Contratou uma empresa de filmagem para gravar o almoço familiar, dizendo que queria documentar momentos especiais enquanto ainda tinha saúde. Marina ficou emocionada com a ideia e até ajudou a escolher os melhores ângulos para as câmeras. Ela não sabia que estava planejando sua própria destruição pública. Durante a manhã, Rodrigo ligou para alguns vizinhos e amigos próximos, convidando-os para se juntarem ao almoço. Quero celebrar a vida ao lado de quem mais amo, explicou. Cada pessoa que aceitou o convite aumentava a audiência para a humilhação que Marina, Bruno e os outros cúmplices receberiam. Você já planejou uma vingança tão calculada assim? Já pensou em expor publicamente quem te traiu? Comenta aí como reagiria numa situação dessas. Na verdade, Rodrigo descobriu que a rede de conspiração era ainda maior do que imaginava. Na sexta-feira à noite, quando Marina saiu para encontrar Bruno, ele aproveitou para examinar mais documentos guardados no escritório dela. Encontrou uma pasta com conversas impressas entre Marina e várias pessoas, incluindo 2 vizinhas e uma prima dela. Todas sabiam do plano de envenenamento e da traição com Bruno. Algumas até ofereceram ajuda prática, como álibis falsos e apoio emocional para Marina aguentar a difícil fase até Rodrigo morrer. A descoberta mais chocante foi uma conversa entre Marina e sua melhor amiga, Cláudia, que também seria convidada para o almoço. Cláudia havia sugerido acelerar o envenenamento porque Marina estava perdendo tempo demais e Bruno estava ficando impaciente. Ela até indicou um médico que poderia atestar morte natural sem investigar muito profundamente. A frieza com que essas mulheres planejavam um assassinato como se estivessem organizando uma festa de aniversário era aterrorizante. Rodrigo percebeu que não era apenas vítima de uma traição amorosa ou tentativa de homicídio. Era alvo de uma conspiração envolvendo pelo menos 8 pessoas que fingiam se importar com ele enquanto contavam os dias para sua morte. A sogra, o melhor amigo, o advogado, a esposa, 2 vizinhas, uma prima e a melhor amiga de Marina. Todos unidos no mesmo objetivo: eliminar Rodrigo e dividir seus bens. Como uma pessoa pode inspirar tanto ódio sem nem saber? Vocês já se sentiram cercados de pessoas falsas assim? No sábado à noite, Rodrigo recebeu uma ligação de seu irmão mais novo, Carlos, que morava em outra cidade. Carlos havia decidido fazer uma visita surpresa no domingo e queria saber se podia almoçar com eles. Rodrigo quase chorou de alívio. Finalmente teria alguém genuinamente do seu lado quando a verdade viesse à tona. Carlos sempre foi protetor e intuitivo, e Rodrigo sabia que poderia contar com o apoio do irmão quando precisasse. Marina ficou visivelmente incomodada quando soube da visita de Carlos, mas tentou disfarçar. Que bom que ele vem, amor. Fazia tempo que não víamos o Carlos. Mas Rodrigo percebeu a tensão na voz dela. Carlos sempre foi desconfiado em relação a Marina, e ela sabia disso. A presença dele no almoço complicaria os planos dela, especialmente porque Carlos conhecia bem o irmão e perceberia qualquer coisa estranha no comportamento de Rodrigo. Na noite de sábado, depois que Marina adormeceu,
Rodrigo organizou todas as evidências que apresentaria no dia seguinte. Gravações de áudio, fotos dos documentos, laudos toxicológicos, extratos bancários, prints de conversas, tudo estava catalogado e pronto para ser apresentado na ordem correta para causar máximo impacto. Ele ensaiou mentalmente cada revelação, calculando o tempo certo para cada bomba que explodiria na mesa de jantar. O domingo amanheceu ensolarado, como se até o tempo conspirasse a favor da vingança de Rodrigo. Ele acordou cedo e fingiu estar mais fraco que nos dias anteriores, encenando dificuldade para sair da cama. Marina ficou visivelmente animada com a aparente piora do estado dele. "Amor, você está muito pálido. Vou preparar um vitamínico especial para você", disse, já se dirigindo para a cozinha com entusiasmo suspeito. Rodrigo a seguiu e observou Marina preparar o que ela chamava de vitamínico. Ela abriu 3 cápsulas diferentes, despejou o pó em um copo com suco de laranja e misturou bem. A dose de veneno estava mais concentrada que nunca. Marina estava tentando debilitá-lo completamente antes do almoço, provavelmente para que ele parecesse mais doente na frente dos convidados, justificando assim uma morte súbita nos próximos dias. Quando Marina saiu para atender o telefone, Rodrigo despejou o suco envenenado no vaso da planta que já estava morrendo e encheu o copo com suco puro da geladeira. Ele precisava estar com todas as forças para o que estava por vir. Marina voltou da cozinha sorrindo e ficou observando enquanto ele fingia beber todo o conteúdo do copo. "Muito bem, amor. Isso vai te fazer bem", disse ela, passando a mão no rosto dele com uma ternura completamente falsa. Durante a manhã, Rodrigo recebeu uma ligação de Bruno confirmando presença no almoço. "Cara, estou preocupado com você. Sua voz está fraca. Marina me disse que você tem piorado bastante." A falsa preocupação na voz do melhor amigo traidor fez o estômago de Rodrigo embrulhar. Bruno estava ansioso para ver o resultado do envenenamento, provavelmente esperando encontrar Rodrigo ainda mais debilitado que na última visita. Às 11 da manhã, a sogra chegou trazendo uma torta que ela disse ter feito especialmente para o genro querido. Rodrigo percebeu que ela evitava olhar diretamente em seus olhos e parecia nervosa, provavelmente porque sabia que estava participando do último almoço antes do assassinato do filho que ela fingia amar. A hipocrisia dessas pessoas não tinha limites. Quantos de vocês já conviveram com familiares falsos assim? Deixem nos comentários suas experiências. Marcelo, o advogado, chegou 12:00 em ponto, carregando uma pasta que provavelmente continha os documentos de inventário que Marina precisaria assinar assim que Rodrigo morresse. Ele cumprimentou Rodrigo com efusividade exagerada, perguntando sobre a saúde e oferecendo ajuda com qualquer questão legal que pudesse surgir. "Se você precisar atualizar algum documento, estou aqui para ajudar", ofereceu com um sorriso que não enganava ninguém. Bruno foi o último dos conspiradores a chegar, trazendo uma garrafa de vinho caro e um abraço que durou tempo demais. "Meu irmão, você parece mais magro. Está se cuidando?", perguntou fingindo preocupação enquanto examinava o rosto de Rodrigo em busca de sinais de deterioração. A atuação era tão ruim que chegava a ser ridícula, mas Rodrigo manteve a composição e respondeu com a fraqueza que todos esperavam ouvir. Quando Carlos chegou às 12:30, o contraste foi imediato. Ele abraçou Rodrigo com carinho genuíno, olhou nos olhos do irmão com preocupação real e imediatamente percebeu que algo estava errado. Não apenas com a saúde de Rodrigo, mas com toda a atmosfera da reunião. "Que clima pesado é esse aqui, mano?", sussurrou no ouvido do irmão. Rodrigo apenas sorriu e disse: "Você vai entender tudo daqui a pouco. As câmeras estavam posicionadas, os convidados estavam reunidos, as evidências estavam organizadas. Marina servia o almoço com o sorriso mais falso que Rodrigo já havia visto. Bruno fazia piadas tentando aliviar a tensão que ele mesmo criava. A sogra fingia preocupação maternal e Marcelo observava tudo com a frieza de quem aguarda a concretização de um negócio lucrativo. A farsa estava completa, mas estava prestes a desmoronar de forma espetacular. O que aconteceu quando Rodrigo começou a revelar a verdade deixou todos os presentes em estado de choque absoluto.
Durante a entrada do almoço, Rodrigo pediu licença para pegar algo no escritório e aproveitou para ligar o sistema de som da casa. Voltou à mesa carregando uma pasta e um tablet, fingindo que precisava mostrar algumas informações importantes para a família reunida. Pessoal, já que estamos todos aqui, quero compartilhar algumas descobertas interessantes que fiz nos últimos dias sobre nossa vida financeira. O tom dele era calmo, mas Marina percebeu imediatamente que algo estava errado. A primeira revelação foi sobre as transferências bancárias. Rodrigo projetou na televisão da sala os extratos das contas conjuntas, mostrando as transferências mensais de R$ 2.500 para Marcelo. Durante 8 meses consecutivos, Marina havia transferido mais de R$ 20 mil para o advogado, sem consultar o marido. Todo mundo aqui sabe por que uma esposa mandaria tanto dinheiro para um advogado às escondidas do marido? Perguntou Rodrigo, olhando diretamente para Marina. O silêncio na sala foi constrangedor. Marcelo tentou se explicar rapidamente. Rodrigo, isso são honorários por consultorias jurídicas que Marina me pediu. Questões preventivas, nada demais. Mas Rodrigo estava preparado para essa mentira. Ah, sim, Marcelo. Consultoria sobre inventário e testamentos, não é mesmo? Ele mostrou na tela prints das conversas entre Marina e o advogado, onde os dois discutiam sobre como acelerar o processo de herança após a morte dele. Vocês já descobriram que alguém próximo planejava sua morte por dinheiro? Compartilhem nos comentários como reagiriam. A segunda bomba foi sobre o seguro de vida. Rodrigo descobriu que Marina havia aumentado secretamente o valor da apólice do seguro dele, de 150 mil trocaires para 500 mil reais, apenas 3 meses atrás. Ela havia forjado a assinatura dele nos documentos e pagado os prêmios mais altos com o dinheiro da conta conjunta. O beneficiário era exclusivamente ela, e em caso de morte acidental ou natural, Marina receberia R$ 500.000. Que coincidência interessante, não acham? Marina tentou se defender, mas sua voz estava trêmula. Amor, eu só quis te proteger melhor. Pensei que seria bom para nossa segurança financeira, mas Rodrigo tinha mais evidências. Então me explica por que você pesquisou no Google como fazer um seguro de vida pagar mais rápido e como evitar investigações em mortes por envenenamento. Ele mostrou o histórico de navegação dela na tela, com timestamps e capturas de cada pesquisa incriminadora. A sogra tentou intervir, mas estava visivelmente nervosa. Rodrigo, você está exagerando. Marina sempre foi uma boa esposa. Rodrigo sorriu friamente. A senhora tem razão, ela foi uma boa esposa. Tão boa que planejou minha morte junto com a senhora, não é mesmo? Ele reproduziu uma gravação de áudio onde a sogra orientava Marina sobre dosagens e timing para o envenenamento. A voz da velha senhora na gravação era fria e calculista, completamente diferente da avó carinhosa que fingia ser. Bruno, que até então estava tentando manter a compostura, começou a suar visivelmente. Cara, acho que você está delirando. Talvez seja melhor irmos ao hospital. Mas Rodrigo estava apenas esquentando os motores. Bruno, você não quer ir ao hospital. Você quer que eu morra em casa mesmo, não é? Para não levantar suspeitas sobre o envenenamento que você e Marina administravam há meses. Carlos, o irmão de Rodrigo, estava assistindo tudo em choque absoluto, finalmente entendendo por que Rodrigo havia insistido para ele vir ao almoço. Rodrigo sabia que chegara o momento da revelação final. Levantou-se da cadeira, foi até o aparelho de som e aumentou o volume. Pessoal, já que todos aqui gostam tanto de planejar coisas pelas costas dos outros, que tal ouvirmos algumas conversas interessantes? A primeira gravação que ele reproduziu foi a ligação entre Marina e Bruno, onde os dois planejavam a vida que teriam após a morte de Rodrigo. Marina tentou se levantar da mesa, mas Rodrigo a impediu. Senta aí, amor. A festa está apenas começando. A voz de Marina na gravação era fria e cruel, completamente diferente da esposa carinhosa que todos conheciam. Mais algumas semanas e seremos livres. Vamos ter a casa, o dinheiro da herança, o seguro de vida. Poderemos viajar o mundo inteiro. A Marina que falava na gravação planejava uma vida de luxo, construída sobre o cadáver do marido. Bruno respondia com entusiasmo. Mal posso esperar para me livrar daquele idiota.
Ele nunca desconfiou de nada, nem quando você começou a aumentar as doses. Os vizinhos e amigos presentes no almoço estavam em choque total. Carlos se levantou e foi se posicionar atrás da cadeira do irmão em sinal de apoio. As câmeras registravam cada reação, cada expressão de horror e surpresa dos convidados inocentes. Rodrigo tinha criado o tribunal perfeito, público ao vivo, evidências incontestáveis e plateia de testemunhas respeitáveis da comunidade. Vocês acham que essa vingança foi justa? Deixem nos comentários se aprovam a exposição pública dos traidores. A segunda gravação foi entre Marina e a sogra, planejando os detalhes do funeral dele. Vamos fazer uma cerimônia bonita, filha. Todo mundo vai dizer como ele era um bom homem e como você foi uma esposa dedicada até o fim. A hipocrisia era tão absurda que alguns convidados começaram a chorar de indignação. A mulher que Rodrigo chamava de mãe há 12 anos estava planejando seu funeral enquanto fingia preocupação com sua saúde. Marina finalmente desabou. Começou a chorar e implorar perdão, mas suas lágrimas não comoveram ninguém. Rodrigo, eu te amo de verdade. Isso tudo foi um erro, uma loucura momentânea. Mas Rodrigo tinha guardado o pior para o final. Loucura momentânea que durou 8 meses. Ele mostrou a última evidência. Fotos de Marina e Bruno em motéis, restaurantes e até na casa de Rodrigo durante o horário de trabalho dele. Eles não apenas planejavam sua morte, mas também viviam um romance intenso usando o dinheiro e a casa dele. O clímax chegou quando Rodrigo anunciou: "E agora, querida família, vocês vão conhecer as consequências de mexer com o homem errado." Ele havia acionado a polícia antes do almoço começar. Sirenes começaram a soar do lado de fora da casa. Marina, Bruno, a sogra e Marcelo foram presos ali mesmo, na frente de todos os convidados. As acusações eram tentativa de homicídio, conspiração, falsificação de documentos e fraude de seguro. Carlos abraçou o irmão com lágrimas nos olhos. "Você é o homem mais corajoso que eu conheço, mano." Rodrigo olhou para as câmeras que ainda gravavam e disse: "Essa é uma lição para todos os homens que estão assistindo. Nunca aceitem desrespeito. Nunca ignorem os sinais e lembrem-se, a vingança servida fria é muito mais saborosa. Se esta história tocou vocês, compartilhem com outros homens que precisam ficar atentos aos sinais de traição." A justiça foi feita, e agora Rodrigo podia finalmente reconstruir sua vida, longe de pessoas que fingiam amá-lo enquanto planejavam sua destruição. 6 meses depois da prisão de Marina e dos cúmplices, Rodrigo estava sentado na sala, que agora era completamente sua, assistindo o noticiário que cobria o julgamento final. Marina foi condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa. Bruno pegou 12 anos pelos mesmos crimes. O advogado Marcelo foi desbarrado da OAB e condenado a 8 anos. A sogra, mesmo na idade avançada, pegou 10 anos por conspiração e formação de quadrilha. A justiça havia sido feita completamente. O processo foi longo e doloroso, mas Rodrigo conseguiu recuperar todo o dinheiro desviado e ainda recebeu uma indenização de 200 mil reais por danos morais. O seguro de vida fraudulento foi cancelado e Marina teve que devolver cada centavo que havia recebido ilegalmente. Durante o julgamento, ela tentou várias vezes se fazer de vítima, alegando que foi manipulada, mas as evidências eram irrefutáveis. As gravações, os laudos toxicológicos, as mensagens, tudo provava sua culpa. Durante esses meses de recuperação, Rodrigo precisou lidar não apenas com as sequelas físicas do envenenamento, mas também com o trauma psicológico de descobrir que sua vida inteira havia sido uma mentira. Fez terapia, se reconectou com amigos verdadeiros e aprendeu a confiar novamente nas pessoas. O irmão Carlos se mudou para a mesma cidade para ficar próximo e dar apoio emocional. A solidariedade masculina foi fundamental para sua recuperação. Homens que já passaram por traições sabem como é importante ter apoio de outros homens, não é mesmo? O caso de Rodrigo virou notícia nacional e inspirou milhares de homens que estavam passando por situações parecidas. Ele recebeu centenas de mensagens de apoio e também relatos de outros homens que descobriram sinais de traição depois de assistir sua história.
Alguns conseguiram se proteger antes que fosse tarde demais. Isso mostrou que compartilhar experiências reais pode salvar vidas e relacionamentos. Se esta história te inspirou, compartilha com outros homens que possam estar precisando de um alerta. A reviravolta mais bonita da vida de Rodrigo veio através de Ana Paula, uma enfermeira que cuidou dele durante um dos internamentos para a desintoxicação do arsênico. Ela havia acompanhado todo o caso pela mídia e sempre admirou a coragem dele para enfrentar os traidores. Eles começaram a se corresponder, depois a se encontrar para cafés e lentamente construíram um relacionamento baseado em confiança genuína e respeito mútuo. Ana Paula era tudo o que Marina fingia ser: carinhosa de verdade, transparente, honesta e leal. Ela não escondeu nada sobre seu passado e incentivou Rodrigo a fazer o mesmo. Juntos, eles construíram uma base sólida de comunicação e companheirismo. Quando Rodrigo contava sobre as paranoias que às vezes ainda tinha, Ana Paula não se ofendia, mas o ajudava a distinguir entre precaução saudável e trauma residual. É assim que funciona um relacionamento verdadeiro. 1 ano e meio depois do início do pesadelo, Rodrigo pediu Ana Paula em casamento. Desta vez ele sabia reconhecer os sinais de um amor genuíno. Não havia segredos, celulares escondidos, mentiras ou comportamentos suspeitos. Ana Paula era um livro aberto, e Rodrigo finalmente conseguiu voltar a confiar plenamente em alguém. O pedido foi simples, em casa, sem grandes eventos ou multidões. Só eles dois, e a certeza de que estavam construindo algo real e duradouro. A história de Rodrigo não é apenas sobre vingança ou justiça, é sobre reconstrução, dignidade e a capacidade humana de renascer mesmo depois das piores traições. Ele perdeu 12 anos da vida acreditando em pessoas falsas, mas ganhou sabedoria e força que jamais teria de outra forma. Hoje, aos 40 anos, Rodrigo é um homem mais forte, mais atento e mais feliz do que jamais foi. Se você chegou até o final desta história, provavelmente se identificou com algum aspecto dela ou conhece alguém que precisa ouvir isso. A mensagem mais importante que Rodrigo quer deixar para todos os homens que estão assistindo é: confiem no seu instinto. Quando algo parecer errado, investiguem. Não ignorem os sinais por medo de serem chamados de paranoicos ou ciumentos. Um homem de verdade protege a si mesmo e não aceita desrespeito. Os sinais que todo homem deve observar são: mudanças súbitas de comportamento, uso excessivo do celular com sigilo, gastos não explicados, diminuição da intimidade física, mentiras sobre onde esteve ou com quem saiu e, principalmente, o instinto de que algo não está certo. Se múltiplos sinais aparecem juntos, é hora de investigar discretamente antes de confrontar diretamente. Rodrigo também aprendeu que nem toda pessoa próxima é confiável. Às vezes, as maiores traições vêm de quem menos esperamos: melhor amigo, família política, pessoas que convivem conosco há anos. A lição é manter sempre os olhos abertos e nunca entregar completamente sua segurança nas mãos de outros, mesmo que seja alguém que dizemos amar. Para os homens que estão passando por situações de traição ou desconfiança, Rodrigo deixa este conselho: não tenham medo de agir quando descobrirem a verdade. A dignidade masculina não pode ser negociada. Um homem traído tem o direito de se defender, de buscar justiça e de reconstruir sua vida longe de quem o desrespeitou. Não aceitem migalhas de amor ou desculpas vazias de quem os traiu. E para finalizar, lembrem-se de que depois da tempestade sempre vem a bonança. Rodrigo encontrou o amor verdadeiro quando menos esperava, com uma pessoa que provou através de ações, não apenas palavras, que merecia sua confiança. A vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de recomeçar. Se esta história tocou vocês, inscrevam-se no canal e compartilhem com outros homens que precisam ouvir isso. Deixem nos comentários uma palavra de força para homens que estão enfrentando traições ou situações difíceis. Juntos, somos mais fortes. E lembrem-se, um homem de valor nunca aceita desrespeito. Sempre busca a verdade e jamais desiste de lutar por sua dignidade.